Para mim, a principal habilidade que vai te fazer criar uma automação fiscal é você ter clareza sobre o que você quer desenvolver. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente onde a gente discute qual é o melhor comportamento, o mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: qual a principal habilidade que você precisa ter para criar automações fiscais? Habilidade, o que você me disse sobre isso, Marco? Perfeito. E esse é um tema bem interessante, que foi inclusive o que motivou a gente a criar esse podcast, né? Que é o Antes da Automação Fiscal. A maioria das pessoas acham que a principal habilidade para se criar uma automação fiscal é você saber programar. Tanto que muita gente pergunta, eu preciso saber programar para criar uma automação fiscal, eu preciso saber Excel avançado, eu preciso saber Excel antes. E a gente já fez conteúdo, inclusive, falando sobre esse tipo de assunto também, mas o tema hoje é outro. O tema hoje é qual a principal habilidade que eu preciso ter se eu quiser ser um bom resolvedor de problemas, um desenvolvedor de automações fiscais. E só fazer um parênteses, Marco, eu percebo também que, e você já me confidenciou isso, que tem alguns alunos que já são empolgados com o curso, já querendo fazer automação, né, cara? Perfeito. Existe isso. Teve um, inclusive, que outro dia ele me perguntou assim, professor, como é que eu faço para decorar os comandos aqui, para criar a condição? Cara, nunca decorei nada, não. Não, porque o senhor sabe tudo de cabeça e tal. Cara, isso aí é osmose, é tempo de prática. À medida que você vai fazendo aquilo ali, você vai lembrando de cabeça quais são os comandos, mas assim, eu não fiz nenhum exercício para gravar isso na minha cabeça. Porque senão vai ficar uma lista de comandos na minha cabeça que eu não sei para que serve. Então, é a prática, a utilização deles que me faz saber na hora que eu preciso qual que eu vou usar. É só por causa disso. Não tem nenhum treino para que eu grave na minha cabeça o comando e o que é que ele faz. E a intenção não é nem essa. A intenção não é essa, exatamente. Então, qual é essa principal habilidade? Inclusive, isso é tão importante que virou, que me fez descobrir um método. Eu descobri um método, que é o método que a gente utiliza aqui na escola, que é o método DMI. Então, que é definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. Então, para mim, a principal habilidade que vai te fazer criar uma automação fiscal é você ter clareza sobre o que você quer desenvolver. Sim. Por que isso? Porque eu já senti na pele os efeitos de ter alunos que não tinham, até comigo também, eu acabei desenvolvendo isso, né, as duras penas, por não ter clareza sobre o que desenvolver. E assim, parece que não tem nada a ver isso aí e tal, mas eu vou contar uma história que aconteceu com os meus alunos. Eu criei um treinamento lá em 2020, primeira versão, e eu basicamente peguei tudo que eu sabia sobre programação, que naquela época eu também achava que a principal coisa que você precisava saber para criar uma automação fiscal era saber programar. Então o que eu fiz? Peguei tudo que eu sabia, pacotei, fiz um curso, 13 módulos, 40 horas de conteúdo. Caramba. Tá aqui, cara. Tudo que eu sei sobre o assunto tá aí. E as pessoas começaram a estudar, gostaram bastante. Até hoje tem aluno, eu dou acesso, né, à versão nova e à versão antiga para eles. Até hoje tem aluno, professor, aquele curso antigo lá, eu quero acessar que tinha as aulas legais, só estavam os conceitos assim e tal. Até hoje eles gostam dessa versão. Só que, qual era o problema dela? Os alunos não conseguiam gerar resultado. Então, eles não conseguiam pegar o que eu estava ensinando naquele curso e converter isso numa solução automatizada dentro da empresa que eles atuavam. E isso é um grande problema. Por quê? A gente não está, embora aqui seja a escola da automação fiscal, nosso objetivo não é vender um curso. O nosso objetivo é ajudar os nossos alunos a gerarem resultados no mundo real. Perfeito. Pegar esse conhecimento, essa habilidade que a gente ensina, pegar um problema de verdade lá no trabalho dele e transformar isso numa solução automatizada. Esse é o objetivo final. E, de repente, eles não estavam conseguindo fazer isso. Cara, como é que eu vou resolver esse negócio agora? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi começar a conversar com os alunos. Cara, e aí, como é que tá? Tá aplicando? Tá tendo resultado?
professor, não tô tendo resultado não consegui. Eu não falava não tô tendo resultado, eu falava assim, cara, eu não consegui aplicar ainda. Por que eu não consigo aplicar? Porque eu tô sem tempo. Tipo assim, de 100 pessoas, 95, 99 dizia que estava sem tempo. Muita correria no trabalho e tal, e aí eu não consegui aprofundar. Eu falei, pô, não é possível que tá todo mundo com o mesmo problema. E a ideia do curso era justamente ajudar o cara a ter mais tempo. Perfeito. Então assim, cara, não tá dando certo o negócio. E aí eu marquei uma conferência com um dos alunos para poder entender mais a fundo o que era esse Tô Sem Tempo, né? E aí quando eu marquei essa conferência e comecei a bater papo, eu não lembro quem é o aluno, velho. Né? Não consigo lembrar o nome. Eu acho que foi o Rafael Alves, que foi o primeiro aluno, que foi minha cobaia, né? Eu costumo dizer, foi a cobaia do método. Eu acho que foi com ele que eu tive essa conversa. E eu falei com ele assim, cara, vamos dizer que foi ele, pronto. O que é que eu posso, o que é que você quer automatizar no seu trabalho? O que é que você gostaria? Pega um trabalho chato, repetitivo, que você demora muito tempo fazendo, e diz para mim o que é que você gostaria de automatizar no seu trabalho. Aí, pô, quero automatizar o setor fiscal. Pô, setor fiscal é muita coisa, velho. Não que não seja. E eu tendo a acreditar que não é possível. Por que eu acho que não é possível? Porque essa parada muda o tempo todo, velho. Não, cara, tá... Toda hora esse negócio muda. Então, assim, essa coisa de que eu vou criar uma automação que vai resolver todos os problemas daqui para sempre não existe. Você vai estar o tempo todo tendo que criar novas soluções, dar manutenção. Enfim, é um trabalho infinito. Né? Mas, assim, é possível você resolver. A gente tem lá a análise de Pareto de 80-20. Então, 80% dos problemas que eu tenho no meu trabalho na área fiscal vem de 20% das broncas que eu tenho que resolver. Então, se eu focar em 20% dos problemas, eu gero 80% de resultado. Então, isso é possível. Então, enfim, a gente conversou, eu descobri qual era o problema de verdade, que não era tô sem tempo, o problema de verdade era eu não sei por onde começar. Eu não sei como que eu vou criar uma automação fiscal. Porque tem tanta coisa que eu preciso resolver que eu não sei por onde começar. Basicamente era isso que ele estava tentando me dizer. E tem um padrão que eu percebo muito, principalmente nos alunos que estão começando, que é quando a gente tem aqui um processo de mentoria individual, inclusive até para quem não é aluno, a gente também disponibiliza. E tem um plantão, aí isso é só para aluno mesmo, plantão de dúvida. E um padrão interessante quando os alunos chegam logo, novos, é que eles querem automatizar o setor fiscal. E aí eles vêm assim, professor, eu quero... Aí ele fala, não, eu quero resolver esse problema. Aí eu, tá, beleza, eu tô anotando lá o problema que ele me falou pra gente aprofundar nele. Não, mas também tem... Aí ele começa a me dar uma lista de problemas que ele tem pra resolver, que ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. Aí eu falo, peraí, a gente vai resolver tudo. Eu já falo assim para eles ficarem calmos. Mas a gente vai resolver uma coisa de cada vez. A gente não vai resolver todos os problemas de uma vez só. Até porque, pare para pensar no seu trabalho, como é que você executa ele. Você resolve tudo de uma vez só? Você faz a apuração de ICMS, de PIS e COFINS, de ICMS, de Simples Nacional, tudo junto e misturado ao mesmo tempo? Não. Você faz uma coisa de cada vez. Então a gente vai resolver os problemas também uma coisa de cada vez. Vamos focar nisso. Aí, antigamente, como é que eu fazia? Ele entrava no assunto e aí quando ele tocava, ele dizia, peraí, calma, vamos focar aqui. Vamos resolver isso aqui, depois a gente vê o resto. Não, mas tem as outras... Aí ele achava, tipo assim, que a gente só ia resolver isso e que não ia resolver mais nada na vida. Aí, por isso que eu falo hoje, calma, a gente vai resolver tudo. Mas a gente vai fazer uma coisa de cada vez. Então, pega um problema, resolve, tá funcionando, tá. Aí você já tem mais tempo, inclusive. Aí você vai conseguir gastar esse tempo que você ganhou para resolver um outro problema que vai dar mais tempo. É tipo você investir, né? Sim. Você coloca um pouco de dinheiro, rende mais, aí você investe mais, rende mais ainda. É o mesmo processo, só que você está usando o bem mais precioso que qualquer pessoa tem, que é o tempo. Beleza. Então, eles vêm nessa ânsia de resolver tudo e isso gera um problema, que é o que os meus alunos tinham lá na primeira versão, que é a confusão. Então, eles não conseguem fazer um paralelo entre o conteúdo que ele estudou e como que aplica isso para resolver um problema de verdade. E aí, como que eu resolvi esse problema? Eu descobri que era isso e tal, e claramente para mim me veio uma ideia. Cara, eu ensinei tudo o que eu sabia
E tem gente que esconde, né? Não, vou ensinar só até aqui, isso aqui pra frente eu não vou ensinar, não. Isso aqui eu vou ficar guardado só pra mim. Eu ensino tudo, velho. Tudo que eu sei, até nos conteúdos de live mão na massa, o que eu sei eu entrego. Agora eu tenho uma limitação de tempo. Né? Eu não consigo, por exemplo, fazer uma live de 20 horas, ensinando fazer um negócio do início ao fim, um negócio super complexo. Eu consigo pegar um pedaço daquilo que eu estou desenvolvendo e mostrar. Mas assim, naquele pedaço que eu estou mostrando, eu não estou escondendo nada. 100% do que eu sei está ali. E aí, eu comecei a pensar o seguinte, cara, tudo que eu ensinei, tudo que eu mostrei para ele, então, eu mostrei tudo que eu sabia no curso, tá tudo lá. Eu não escondi nada. E eu achava que isso era suficiente para eles terem resultado, e eles não estão tendo. Então, claramente, eu lembro que eu tive essa conversa com meu pai. Claramente, tem alguma coisa que eu sei que eu não ensinei para eles. E é uma coisa que nem eu sei que eu sei. E aí eu fui procurar essa coisa. Comecei a aprofundar. E eu parei e pensei, cara, como é que era eu lá na época que eu estava começando? Como é que eu resolvi os problemas? Porque hoje, beleza, hoje eu olho, bato o olho, sei como é que faz, mais ou menos, tal, e a gente segue o barco. Agora, quando eu estava começando, eu não sabia, 99% do que eu sei hoje. Tinha 1% do conhecimento que eu tenho hoje. Como é que eu resolvia? Eu tentei lembrar como é que era nessa época. E eu fui tendo clareza. Opa, eu tinha um problema. Eu lembro que o primeiro problema foi nota fiscal D1. O cara mandava para mim uma planilha com os dados e eu queria pegar aquele negócio e importar dentro do sistema. E foi por aí que eu comecei. Então, se eu conseguir pegar os dados dessa planilha e trazer para dentro do sistema, cara, eu resolvi um grande problema. Porque tenho vários clientes que mandam D1. Mas em quanto tempo eu vou economizar de não precisar lançar essas notas manualmente? E os erros que eu vou evitar cometer. Então eu foquei nisso. Então tinha um problema claro que eu queria resolver. Essa foi a primeira dica que eu tive. Sim. E depois eu precisava executar aquilo. E eu não sabia como executar. E aí eu falei, o que eu vou precisar? Porque assim, hoje pode parecer que é tranquilo, é fácil. Porque tem 300 vídeos aqui no canal ensinando a fazer todo tipo de coisa da área fiscal tributária. Na minha época não tinha vídeo específico ensinando você a importar um arquivo TXT. Não tinha. Ensinando você a ler um arquivo XML da nota fiscal eletrônica. Não tinha. Não tinha nada disso. Então, eu tinha que ter uma noção do que eu precisava ter de conhecimento em programação para converter isso para a área fiscal tributária. Aí eu saquei o seguinte, cara, eu preciso gerar um arquivo TXT. Eu lembro que o primeiro, inclusive, saiu cheio de fórmula, né? Hoje a gente não usa fórmula praticamente nenhuma. Só uma que a gente usa do Excel, o resto a gente não usa mais. Para gerar esse arquivo TXT. Enfim, eu fui lá e consegui. Eu acho que você. A iluminação. Aí. Aí. Então, assim, eu consegui gerar o tal do arquivo TXT no layout lá do sistema e importar os dados. Show de bola, ótimo. E resolvi o problema. Só que, aí eu entendi, cara, a técnica que eu usava lá no comecinho era objetivo, próximo passo. Eu quero chegar aqui. Qual é a próxima coisa que eu preciso fazer para chegar aqui? É isso. Então, vou estudar isso aqui. Eu começava a estudar sobre todos os ângulos. Sabe como é que eu estudava? Eu queria aprender a gerar um arquivo TXT, a partir do Excel. Eu ia na internet e pesquisava. Normalmente, eu pesquisava artigos. Eu não pesquisava nem vídeo. Eu vi um artigo, aí o cara explicava lá, eu copiava o código, colava e ia testando. Ah, não entendi o que esse cara explicou. Eu ia para outro artigo. Outro artigo. Quando eu não achava mais artigo, aí eu via os vídeos. Porque o vídeo eu tinha que ficar esperando o cara dar toda a explicação, e você tá doido querendo resolver o negócio, não tá foito. Então eu queria que o cara fosse direto ao ponto. O cara ficava enrolando, E eu preferi o artigo por causa disso. Eu ia direto onde eu queria e resolvia o meu problema. Mas, às vezes acontecia isso. Eu precisava ir no vídeo, ver, depois eu tinha que pegar aquilo, adaptar para a minha realidade aqui dentro da área fiscal, para poder resolver o problema. E quando eu conseguia vencer essa etapa, quando eu me preocupava com o próximo passo. Aí eu fui lá, resolveu essa parte, agora eu preciso... Agora o arquivo ele é delimitado por... Não tem delimitador. É posição de caractere. Cara, como é que eu vou fazer isso agora? Aí eu ficava pensando, matutando, ia pesquisar sobre como resolver esse problema. Então, é um passo cada vez. Tá? E aí eu entendi, cara, é isso que eu fazia. E foi isso que eu ensinei para eles. Então, o que é que eu fiz? A gente atualizou, né, essa metodologia que eu usava lá no começo, que era o objetivo do próximo passo, cara,
a maioria dos problemas que a gente vai resolver hoje dentro da área fiscal tributária, a gente já faz de forma manual. Eu preciso alterar a escrituração da operação de uso e consumo, tirar o crédito de ICMS e zerar. Aí eu vou lá no PVA, pesquisa a nota, digito lá 0, cai fora. Mas eu já faço. Aí eu percebi esse paralelo. Opa, eu saquei que o nosso cérebro ele é um computador. Um dos mais potentes que tem. O mais potente, na verdade. E ele já cria esses programas para mim. Sozinho. Toda vez que eu me deparo com um problema no meu trabalho, eu penso numa forma de resolver isso, executo, resolveu. O problema está resolvido. O programinha já foi criado. Sim, sim. E eu falei, cara, se eu conseguisse pegar esse programinha da nossa cabeça e transformar isso num código de computador. E aí eu comecei, foi quando me veio a ideia. Definir o problema, mapear os passos. Porque eu vou pegar o que eu já faço no meu dia a dia, eu vou fazer o download desse programinha para o papel. Ou para um arquivo qualquer. Então, cara, qual a primeira coisa que eu faço? Segunda, terceira, quarta. Se eu fizer todos esses passos aqui, eu resolvo esse problema? Massa. Aí foi quando me veio DMI. D de definir o problema, M de mapear os passos e de implementar a solução. Então, é como se essa conexão entre o seu computador, né, e um computador que você usa no seu dia a dia, ela já está nessa relação do DMI. Porque quando eu defino um problema, defino um objetivo, um problema do mundo real. Quando eu vou mapear os passos, de onde que eu vou buscar esses passos? Da minha mente. A gente chama isso também de outro nome, de planejar. Exatamente. Então, qual era o problema? Os alunos eles não tinham clareza, primeiro, sobre qual problema que eles iam resolver. E segundo, eles não planejavam como que iam executar, como que iam resolver aquele problema. E aí, se você tivesse só o objetivo definido, o problema que você quer resolver, ainda assim não seria suficiente. Por quê? Fica aquele efeito, não sei por onde começar. Quando você mapeia os passos, quando você planeja, você define passo 1, 2, 3, 4, tal. Pode ser que você não saiba nada sobre aquilo que está ali. Mas, quando você escreve no papel, você sabe o que precisa ser feito. Muda o jogo, né, cara? Saber o que precisa ser feito, mesmo que você não saiba, cara, muda o jogo completamente. Porque isso vai tirar você de um processo de procrastinação, de um processo de, cara, não vou fazer porque eu não sei. Absurdo. E talvez utilizar esse método simples, que eu demoro no máximo 5 minutos quando eu faço uma live aqui para mostrar como é que a gente usa, você já sabe o que fazer. Nem que seja, eu tenho que estudar sobre isso aqui. Mas você já sabe, terminou de escrever, você já sabe, cara, eu tenho que fazer isso. Se eu sei executar, eu já vou para o passo I, que é a parte de implementar o código. Se eu não sei executar, eu vou estudar sobre aquilo ali para aprender como é que faz. Então não tem espaço para procrastinação, para eu não sei, é difícil e tal. É muito claro o que você tem que fazer. Então, o método DMI é uma ferramenta de geração de clareza. Então, qual é a principal habilidade que eu acho que você precisa ter para criar uma automação fiscal? Ter clareza. Clareza sobre o que você vai resolver, sobre qual problema, objetivo que você tem. Clareza sobre como que você vai resolver isso. Porque todas as vezes que um aluno meu chega e me fala, eu já consigo sentir quando o cara fez e quando ele não fez o planejamento, o DMI. Tem os alunos que chegam assim, professor, pô, eu tô com uma dúvida, me ajuda aqui. Eu falo, qual é a sua dúvida? Rapaz, eu tô com uma ideia aqui, tá, mas eu não sei nem por onde começar. Eu falo, você fez o DMI? Não. Comece por aí. Quando ele faz, aí, às vezes, a procrastinação é fogo, né? Mas quando senta na minha frente, eu vou fazer uma mentoria, por exemplo. Professor, eu não sei por onde começar. Não, você fez o DMI? Não, então bora fazer agora. Aí a gente vai lá e faz. Quando termina de fazer o DMI, o cara, pô, agora eu já sei o que tem que fazer, velho. E você incorporou isso então como um módulo? Um módulo. Hoje é um módulo que a gente explica como é que faz, quando a gente vai criar. Sempre que a gente vai desenvolver alguma coisa dentro do treinamento, a gente faz o DMI antes, depois a gente só executa. Né? Mas na próxima versão que a gente está fazendo, a terceira versão, a gente vai levar isso à enésima potência. O que a gente vai fazer? Eu percebi alguns gargalos, né, dessa segunda versão que a gente vai procurar melhorar para a terceira, que é no comportamento, no comportamental. Daí surgiu a ideia de fazer o podcast antes da automação fiscal, que não é só saber fazer o código. Você tem que entender como funciona a legislação fiscal tributária, você tem que ter clareza, você tem que juntar essas duas peças. A automação fiscal é o final do processo.
Cara, eu já sei qual é o problema, eu já sei como eu vou resolver. Agora eu vou criar uma ferramenta que vai fazer para mim. Termina ficando extremamente fácil quando você ultrapassa essas etapas anteriores, né, cara? Exato, porque assim, eu percebo algo que é interessante. A gente se desespera. Então, quando eu tenho um problema para resolver, a gente está acostumado... Eu vi um livro falando que a gente está acostumado à recompensa imediata. Antigamente, você estava com fome, você tinha que sair, você tinha que arranjar um bicho para você matar, você tinha que tirar a pele, você tinha que... Não sei se tratava, mas enfim, arranjar uma fogueira. Não tinha fogueira, você tinha que pegar o graveto, fazer fogo, enfim, era um processo para você comer. E hoje não, cara. Hoje eu tô com fome, eu vou ali, abro a geladeira e como. Então está acostumado a esse processo de recompensa imediata. Quando eu vou aprender a criar uma automação fiscal, eu acho que vai ser tão simples como beber um copo d'água. Então você está lá, já vai vir todo o processo da minha cabeça, vai ser iluminado e aí vai sair a automação do outro lado. Não é assim. Existe um processo. Poxa, massa, cara. Se você planeja, pode parecer que, eu vou ter que parar, pensar no problema, vou ter que planejar, isso vai demorar muito e tal. São 5 minutos, velho. Eu gasto 5 minutos fazendo o DMI. E um aluno meu, quando eu pego um cara que não sabe o que fazer e a gente vai fazer o DMI dele também, máximo 10 minutos. O cara já sai sabendo o que tem que fazer. Porque é muito simples. Cara, é isso que eu vou fazer, vou focar nisso. E eu já resolvo isso aqui no meu dia a dia. Só que eu faço de forma manual. Eu faço assim, 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 assim. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. Certo, certo. Então, quando a gente diz qual a principal habilidade para se construir uma automação fiscal, seria planejamento. E nesse caso aí, Marcão, eu fico pensando na construção da própria, se chamam de códigos, né? Então, a construção dos códigos é a construção dos passos que eu defini dentro do DMI, cara? Exatamente. O pessoal quem acompanha mais tempo aí tá careca de ver. A gente cria um DMI e eu coloco passo 1, 2, 3, 4. Aí eu pego passo 1. Tem que fazer lá, pegar os endereços dos arquivos XML. Aí a gente cria um código que resolve aquele passo 1. Passo 2. A gente vai importar o arquivo TXT para a memória do computador. A gente cria um código que faz isso. Passo 3. A gente vai desenhando. E assim, não quer dizer que tem gente que... eu criei um plano, o plano é esse, tem 4 passos e tem que ser 4 passos. Acabou, não. Às vezes você esquece um passo. Não tem problema. Por quê? Quando você estiver implementando, vai ficar evidente que está faltando aquela etapa, aquele pedaço. Você ajusta o plano. Então, eu não sei se é verdade que eu nunca pilotei avião, mas dizem que o piloto de avião, ele faz, da decolagem e o tempo todo, até chegar no aeroporto, ele está fazendo pequenos ajustes na rota. Porque imagina, ele saiu, decolou e foi reto. Vai sair do planeta. Né? Então ele vai fazendo pequenos ajustes, tem a questão da curvatura da Terra e tal. Então ele precisa fazer esses pequenos ajustes para que ele consiga descer no aeroporto de destino. Então o DMI é a mesma coisa. Mas ele tem um plano de voo. O cara não voa sem um destino, né, cara? Não voa sem destino. É o que muita gente tá querendo fazer. Exato. Ele tem um plano de voo. Então ele sabe de onde ele está partindo, para onde ele está indo. Ele pede autorização para a torre de controle para ele poder decolar, para ele poder pousar. Então assim, ele tem um mínimo de noção. Agora, ele tem todos os ajustes de rota que ele vai ter que fazer ao longo do trajeto? Não. Às vezes, não vamos falar de ajuste de rota, vamos falar, por exemplo, estou chegando no aeroporto para poder pousar e aí está impedido. Tem neblina lá, por exemplo. Não dá para pousar. Chuva torrencial e... Alguma coisa aconteceu que vai me forçar a mudar o plano. Então, assim, o plano, ele é um esboço da realidade. Só que a realidade é diferente do esboço. Então, quando você se depara com a realidade, você está implementando aquela solução, e você percebe que existe um gap, esqueci, acontece várias vezes, inclusive, durante a live. Pessoal, tem um passo aqui entre esse e esse que eu esqueci. Então, eu vou incluir ele aqui no plano. Eu vou lá e incluo, passo 2,5, para não ter que mudar tudo de novo, né? Sim. Aí a gente vai lá e está faltando essa etapa aqui. Resolve aquela etapa, segue o plano. Pô, que massa. Aí eu já vi algumas... Sua live Mão na Massa, para quem não conhece, é um editorial de lives que o professor faz voltado para a prática, né? Nessas lives você mostra, Marcão,
a implementação em si, exatamente a aplicação do DMI, cara? Sim, sim. Hoje até menos, que inclusive é uma preparação já para a próxima versão também. Por quê? Nessa segunda versão a gente ensinou a fazer o DMI. Na próxima, a gente vai ensinar meio que como conecta esses. Eu posso conectar um ou outro, por exemplo. Tem um objetivo grande, fazer a exclusão de CMS da base do PIS e da COFINS. O que é que eu preciso? Eu tenho dois grandes objetivos, resultados-chave, digamos assim. Que é extrair os dados do XML, criar um relatório com os dados do XML e comparar com os dados do SPED. Eu tenho dois grandes passos. Dentro desses passos, eu posso pegar extrair os dados do XML, por exemplo. Tem um passo a passo ali dentro também. Então, você pode ir desdobrando ele. Sabe aqueles conjunto de pastas, né? Que tem umas caixinhas que você clica no maisinho e vai abrindo. Pronto, o DMI é assim. Então, você pode criar um passo, pode se tornar um outro DMI. E isso, inclusive, aí é algo que a gente não vai implementar agora nesse terceiro, mas eu acho que com essa base que a gente vai construir, a gente vai conseguir fazer na quarta versão. Eu nem sei como é que vai ser ainda, mas isso eu sei. Que é trabalhar em equipe. Criar automações em equipe usando essa estratégia. Que massa, cara. Porque eu vou ter um objetivo claro, definido. A partir daí eu vou ter os passos que eu vou precisar executar. Cada um desses passos eu vou passar para uma pessoa executar. Isso. Depois eu pego os resultados junto e eu tenho a minha automação concluída. Cara, fantástico. Essa é a ideia lá para a quarta versão. Primeira coisa, eu preciso fazer os meus alunos trabalharem com isso de forma efetiva. E quando eu falo de forma efetiva quando você cria uma automação, a gente falou de 4 habilidades. A gente ensina essas 4 habilidades atualmente. Só que algo que eu percebi que não ficou claro ainda para eles é que eu posso reaproveitar isso que eu já fiz com pequenas adaptações. Então, nas lives que a gente está fazendo agora de mão na massa, é isso que a gente está construindo. Eu pego, já fiz as lives base, aí eu vou fazer uma automação X. Sei lá, vou fazer uma automação para incluir um registro E111 no SPED fiscal. Eu já tenho uma base que eu construí numa live anterior. Então, eu não vou fazer de novo tudo do zero. Até porque se eu for fazer tudo de novo do zero, eu não vou conseguir chegar no final da explicação que é o que eu quero mostrar naquele conteúdo. Sim, sim. Então, o que eu falo? Galera, eu vou pegar o que eu já fiz aqui, gravei tudo com vocês do zero, vou trazer isso para cá, e a gente vai fazer pequenas adaptações nisso aqui, para a gente ter uma base. Em cima disso, eu vou construir o tema da live de hoje. Então, eu pego algo que já está pronto, que eu fiz, inclusive, gravei, tá lá no conteúdo, trago, faço as adaptações que eu quero. Exemplo, eu criei uma automação, tempos atrás, para extrair os dados do cadastro de produtos, 0200 do SPED fiscal. Beleza. E agora, eu preciso criar uma automação para fazer análise do cadastro de produto. Sim. Então, da movimentação fiscal, por exemplo. Então, eu quero pegar os dados do 670. Pô, preciso fazer tudo do zero de novo? Não, eu vou pegar aquela base que eu já construí do 0200, trazer para cá, e vou tirar o 0200 da jogada, eu posso até manter ele e vou adicionar o 670. Sim, sim. Fazer os ajustes que eu preciso, pronto, eu tenho uma nova automação pronta. Olha o tempo que a gente economiza, inclusive no desenvolvimento da automação. Não só na questão da execução da tarefa. Isso a gente já consegue fazer, mas como é que eu reduzo o tempo do desenvolvimento, da criação da automação fiscal? Reaproveitando algo que eu já fiz antes. E com essa jogada aí, eu estimo que a gente vai conseguir ter um tempo médio que os alunos conseguem chegar no resultado, que é criar uma automação fiscal do zero. Que é isso, pegar um problema do trabalho dele, pensar, fazer lá o projeto, executar e gerar o resultado. Em média, 3 meses. Com essa nova versão, eu estimo que esse resultado vai começar a vir em 1 mês e meio, 1 mês. Por quê? O cara não vai ter que criar tudo do zero. Sim, sim. Eu vou ensinar ele como que cria as automações base e a partir disso como que eu reaproveito isso e faço as adaptações que eu quero para chegar no resultado mais rápido. Cara, você vê que cada automação tem o seu DMI, né? Você tem um destino, tem um destino que se conectam e você pode fazer esse quebra-cabeça aí, né? Dessa junção. Exatamente isso. Uma coisa vai encaixando na outra. Cara, massa, cara. Ô, Marcão, pra gente encerrar aqui, eu lembro de você ter falado algo, cara. Eu não sei nem como é que você tá desenvolvendo isso aí, como é que tá à frente, já faz alguns meses. Você fala, eu trouxe um problema pra você, e eu lembro, acho que em torno de algum registro do SPED, e você falou, cara, eu não preciso estar gerando relatórios, tal, não, com um clique eu já vou fazer a conexão e trazer uma modificação já dentro do SPED, cara. Ah, sim. Né?
Como é que tá esse desenvolvimento seu nesse sentido aí, Marcão? É uma rotina de operação. Isso a gente já tem, inclusive, né, na versão na versão 2 do treinamento, que é basicamente a mesma estrutura que eu faço para extrair os dados, só que eu vou alterar. Então, ao invés de eu entrar no registro e tirar os dados de lá, eu vou entrar no registro e mudar uma informação. Você já muda, você só muda uma daquelas habilidades que você fala. Isso. Entro lá no campo específico, mudo o número ali. Por exemplo, para excluir ICMS da base. É assim que a gente faz. A gente entra lá no 670, por exemplo, identifica que aquele produto tem a exclusão do ICMS. Por exemplo, se for uma empresa de lucro real, vou lá no campo 15, que é o valor do ICMS, vou no campo da base do ICMS, subtraio aquilo ali e recalculo o valor do PIS da COFINS. Cara, que massa. Direto no arquivo. Né? Direto. Não, é fantástico isso. Marcão, vamos ficar por aqui. Gente, de novo, eu sempre reforço isso porque é uma utilidade pública. As pessoas precisam conhecer o potencial que a automação tem. E o canal do YouTube do professor Marco Amorim tem muita coisa legal lá dentro, cara. Sobretudo em relação às lives mão na massa que a gente mencionou nessa live, né? Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.